você explicar, você abrir um tópico na sua petição com relação aos custos também, explicando o porquê do seu recolhimento, por que você chegou àquele valor, especialmente quando a gente está falando da taxa judiciária, porque a taxa judiciária, ela envolve muita interpretação, é essencial. E eu sempre bato na seguinte tecla: você está contando dos contadores que nem sempre explicam, os contadores judiciais. Na maioria dos casos, gente, às vezes não são pessoas com formação, elas utilizam os programinhas do tribunal, tá? Essa que é a realidade. Não são contadores, não são economistas, são às vezes pessoas formadas em direito ou com outra formação e que estão lá usando os programinhas. Então, o professor Fernando trouxe para a gente agora algo que é essencial e que eu falo muito também com relação aos custos. Se você se debruçou sobre isso, aprendeu, estudou, doutora, por favor, explique na sua petição. Porque você vai estar dando uma orientação para o juiz, até dependendo da situação. Você vai estar dando uma orientação para o serventuário, no caso das custas, que vai fazer a conferência. Porque muitas das vezes esse servidor também não é um expert em custas. Então, quando você explica, olha só, aqui eu recolhi a taxa judiciária em razão de 3% sobre esse pedido, tal, assim, conforme preceitua o Código Tributário Estadual, você traz o artigo. Isso é essencial, doutora. Isso faz a diferença. Primeiro, para que você não tenha um atraso desnecessário na sua ação, porque isso interrompe ali o andamento do processo, porque você tem que ser intimado para uma complementação. Então, isso faz muita diferença. Nossa, eu achei fantástico o senhor falar, porque eu bato tanto nessa tecla e é tão importante. E com relação aos cálculos, a mesma coisa. Inclusive, tocando também nessa questão da atualização das custas, tem uma situação em que os próprios modelos da corregedoria, e tem até alguns enunciados também do Fundo Especial que falam sobre isso. Professor, vê se você provavelmente você já viu, tenho certeza que sim. Quando você vai fazer, né, você entra lá com o seu pedido de execução, né, com o seu cumprimento de sentença, e você vai recolher a taxa judiciária. Nesse momento, o Código Tributário Estadual, ele traz que você recolhe a taxa judiciária em 2 momentos. Você recolhe no início da ação, quando você está distribuindo, e você recolhe ela quando você inicia a sua execução. Só que você aproveita o que foi recolhido lá no início. Porque é como se na execução você agora fizesse uma apuração realmente do que foi, né? O que o juiz te deu de provimento naquela sentença, e aí você vai fazer, então, um cálculo para verificar se você adiantou lá no início da ação, né, o valor de taxa judiciária de acordo agora com o seu título judicial. E aí, você precisa pegar esse valor que você recolheu de taxa judiciária lá no início da ação e atualizar esse valor. Nesse caso, o próprio tribunal traz até no modelinho aqui que você deve fazer essa atualização.